pergunta é, o Adventismo no sétimo dia é uma seita? Sim, o Adventismo do sétimo dia tem as características de uma seita, né? Eu acho que tem alguns fatores ali que fortalecem isso, corroboram isso. Primeiro, os adventistas orbitam em torno de Ellen Good White. E ela foi uma falsa profetisa, né? Eu quero até aqui citar uma obra que foi publicada recentemente, está ao alcance de quem quiser, é só entrar lá no Amazon. Descortinando o Adventismo, do Gleason Pércio. Primeiro, segundo e terceiro volume. O terceiro volume eu fiz o prefácio, e ele tratou especificamente sobre Ellen White, as suas falsas profecias, e também o seu envolvimento com o ocultismo. Ela tinha um anjo relator que a assistia. É muito complicado isso. E outra, profecias falsas, ensinos que contrariam a palavra de Deus o tempo todo. E tem um livro também publicado pela editora Reflexão chamado Caso White. Peguem este livro, vocês estão nos ouvindo. O Caso White é do começo ao fim. Este livro só trata da Ellen White sobre as suas falsas profecias. Ali nós vemos a Ellen White contradizendo a Bíblia e contradizendo a si mesma. Porque ela falava uma coisa contra a Bíblia, depois, lá na frente, alguém alertava, não, mas isso aí não está batendo com a palavra. Aí ela tinha que se contrariar. E isso não é a forma de se fazer profecia. Quando nós olhamos na Bíblia, os profetas bíblicos, eles não tinham que pedir perdão por alguma coisa, voltar atrás, né? Moisés desce do monte dizendo, ouve Israel, o Senhor é um. Aí, 2 anos depois, ele desce do monte, ouve Israel, o Senhor são 2. Não tem. Então, não há na Bíblia uma revelação progressiva e harmoniosa, que faz sentido. Mas no Adventismo, não. Essa é uma característica que a gente precisa destacar também aqui. Acho que faltou na primeira fala. A contradição interna na literatura das seitas. Isso é um absurdo. Quem estuda a literatura das seitas vai perceber isso claramente. Contradições no próprio material. Uma edição fala X, na outra edição fala Y. Isso está dentro do mormonismo, está dentro da Testemunha de Jeová, está dentro do Adventismo do sétimo dia. Por isso que nós temos o cuidado evangélico de não tratar a nossa literatura como inerrante. Então o Jamerson pode cometer um erro aqui nesse livro e tem que corrigir na próxima edição e reconhecer que estava errado. Eles não fazem isso. Mas você nunca disse que é canônico. Mas eu nunca disse que era canônico. Então essa é uma diferença, parece sutil, mas ela é primordial. E o pastor citou aqui o Adventismo, e ele tem um problema na sua bibliologia, porque os escritos de Ellen White têm autoridade igual às escrituras. Importa ler Ellen White, né? Inclusive eu não vou citar o nome por ética, mas um dos grandes youtubers adventistas no Brasil, alguém que tem um nome muito conhecido, tem um corte rodando na internet, aí ele falando da importância de se ler White uma vez por dia. Talvez você que está me assistindo tenha já pegado esse corte aí nos Reels, né, do Instagram. E ele falou, irmãos, se você lê Ellen White uma vez por dia, você está muito mal espiritualmente. Agora, se você não lê nenhuma vez por semana, olha, meus pêsames, talvez você já nem pertença mais à Igreja de Cristo. Não pode ser um bom teólogo, quem defende uma falsa profetisa e quem defende falsas profecias. Né? Agora, uma coisa interessante, a Testemunha de Jeová e outros grupos usam também, é de que existe uma revelação progressiva no meio deles. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Então chegou uma nova revelação. E a resposta que eu tenho para essa gente é revelação contínua e contradição contínua não são a mesma coisa. Sr. Jamerson, qual a principal heresia do Adventismo no sétimo dia? Entre tantas. Cristológica e soteriológica. Né? Porque também as seitas também têm uma soteriologia defeituosa. Olha, uma bibliologia defeituosa, uma cristologia defeituosa, uma eclesiologia defeituosa, e na cristologia é um absurdo. Por exemplo, Jesus tem uma natureza pecaminosa no Adventismo. Jesus não completou, na soteriologia, Jesus não completou a sua obra na cruz. Inclusive, a gente pode dizer, pastor Juliano, que os adventistas não podem ter certeza da salvação.
Porque Jesus não completou a sua obra. Jesus ainda está definindo quem vai ser salvo e quem não vai. Está pesquisando. Está pesquisando. É a chamada doutrina do juiz investigativo. Está investigando. Que ele está no santuário celestial agora, conferindo a vida de cada um, quem vai ser salvo, quem não vai ser. Ou seja, a obra da redenção, que é a cereja do bolo das Escrituras, né? Ou o âmago das Escrituras, né? Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo na cruz. Jesus disse, está consumado.